Graça e paz a todos e todas. Vamos dar início ao nosso mais um estudo na carta dirigida à igreja em Esmirna, capítulo 2 do livro do Apocalipse. A gente vai agora para a segunda igreja, onde o Senhor se dirige. A carta enviada à segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo de número 8. A gente vamos dar início, estudar essa segunda igreja, perceber, como o Senhor se dirige a essa igreja, como ele fala à igreja do Senhor. Desde já quero agradecer a presença das nossas irmãs que estão presentes, irmãos. Também acredito que a irmã Gorete está presente. Eu já ativei os comentários, mas no final a gente coloca os comentários, amém? Capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso de número 8. Nós vamos tratar com a segunda igreja, na qual o Senhor dirige a sua carta, a igreja em Esmirna, que diz assim, amém? Vamos dar início, então? Vamos fazer uma oração. Pai, nós te damos graças nesta noite, pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Pai, nos abençoa, fala conosco, nos fala através dessa carta, através, Senhor Deus, do Teu Espírito, que possamos estar, Senhor Deus, direcionados nesta noite para abençoar e também para ser abençoado pelo Teu Espírito Santo. Nos ensina através da Tua mensagem, fala ao nosso coração e guarda-nos, Senhor Deus, de todo mal. Senhor, nos abençoa ricamente nesta noite com a exposição desse texto, Pai. Que haja crescimento, que haja maturidade, que haja renovo, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quando Jesus esteve entre nós e falou aos seus discípulos, na verdade Jesus sempre nos advertiu, os seus discípulos, sobre a perseguição. Foi assim com ele em toda a sua jornada na terra, foi assim com os apóstolos, foi assim com a igreja primitiva, foi assim em todas as épocas das igrejas, da igreja cristã. E cristãos mortos nas arenas, cristãos queimados vivos, cristãos decapitados. A perseguição sempre foi algo muito presente na vida do cristão e da cristã. E quando Jesus falou aos seus discípulos, dizendo que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, ele incluiu a promessa de que as portas do inferno ou do Hades, não prevalecerão sobre a igreja, não poderão vencê-la. A gente sempre diz isso, as portas do inferno
não prevalecerão. E quando as portas do inferno, do Hades, né, as portas da morte, vem demonstrar que desde o nascimento de Jesus, até posso dizer antes mesmo, Satanás ele já vinha investindo, né, contra a humanidade. É claro, né, também contra essa vinda messiânica, essa vinda do Messias. E quando Jesus se refere à igreja dessa forma, advertindo a igreja com relação à perseguição, ele sabia dos ataques constantes que a igreja sofreria. Na verdade, a força letal do inimigo, né? E que não cessou. Se ele não poupou nem o próprio Cristo, vai poupar nós míseros mortais. Então, essa é a luta de Satanás contra a obra do Senhor. E ele continua seu plano de ataque e destruição. Ele é implacável com a igreja. E ele também ataca direta e indiretamente, né? Ele tem as suas sutilezas. O sistema mundial, não se engane, irmãos. O mundo odeia Deus. Não se engane. Esse sistema mundial, às vezes, pastor, de bocas, não, com atos, com atitudes, né? Com seus conceitos diabólicos, com seus conceitos pervertidos, com as suas ideologias imorais. Então, existem várias formas de Deus ser odiado, de as pessoas odiarem ao Senhor. Uma delas é desobedecer, é a desobediência. Então, o mundo odeia Deus, odeia a sua palavra e odeia a sua igreja. Não se engane. A verdadeira igreja do Senhor. E isso nos faz entender que nós precisamos estar alertas. Precisamos estar prontos para a perseguição. É claro que vivemos num país onde não há uma perseguição declarada, mas há uma perseguição nos bastidores, né? Engendrada de conceitos, de leis. Não deixa de ser uma perseguição. Temos liberdade de expressão, mas também há essas investidas. Paulo diz que os que desejam viver de forma piedosa em Cristo serão perseguidos. O apóstolo Pedro nos adverte que nós não nos surpreendêssemos com o fogo que surge entre nós para nos provar. Para nos provar. Esse fogo é o fogo da perseguição. É o fogo que depura. É o fogo que limpa. A perseguição ela tem esse propósito de purificar o crente, né? De lapidar, né? E aí às vezes você chega para o irmão, até mesmo para o pastor, e diz: pastor, eu estou sendo perseguido lá no trabalho. Aí geralmente o pastor vai dar aquela palavra de, né? Vamos orar, né? O inimigo vai se levantar. Mas se a gente estiver orando contra um propósito de Deus na vida do irmão, da irmã, se a perseguição for para trabalhar na vida da irmã, do irmão, não é? E aí nós estaremos orando contrário ao plano de Deus. Aí você acha que Deus vai receber? Então, o melhor é dizer: irmão, glória a Deus. Está sendo perseguido, irmão? Aleluia. É difícil.
é meio louco, né? Mas esse é o cristianismo. Porque se a gente não sofre perseguição, irmão, a gente nunca vai saber nunca vai ser trabalhado por Deus. A gente só é trabalhado por Deus na prova. A gente não é trabalhado por Deus na alegria, é gozo, é satisfação. Mas é na luta, na peleja, na perseguição, na enfermidade, é que a gente vai ver o valor que Deus tem, que Cristo tem, que a oração tem. Diga lá a pandemia, né? Diga lá a pandemia. Muitos, né, se voltando para a oração, Senhor, me ajuda, Senhor, eu era assim mesmo. É essa reflexão. Então, irmãos, às vezes, irmão, vou lá, né, tá orando, tô perseguido lá no trabalho, né, alguém se levantou. A gente devia dizer assim, glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque de alguma forma Deus está trabalhando. Em quem? Em mim. Em nós. Né? Então, se a gente entender que o propósito do sofrimento na vida do crente, né? Que Deus tem um propósito no sofrimento, a gente daria glória toda a vida. Né? Só que a gente é humano, né? Mas se a gente entender o plano de Deus, o que Deus tem para nós vamos entender que o propósito, que o sofrimento na vida do crente tem um propósito. Ele nos restaurará, né? Nos confortará e nos dará força para firmar a nossa fé, firmar os nossos pés. Então, para o crente, o sofrimento, ele, embora tenha um aspecto negativo, né, da dor, da angústia, da prova, mas ele é terapêutico, ele é didático, ele é pedagógico, né? Ele é pedagógico, ele tem um papel de ensinar. E o que é que nos conforta? Nos conforta saber que Deus está conosco, que Deus está perto, que Deus está conosco nessa prova, né? E que Ele vai nos livrar, não da prova, mas na prova. Na prova, Deus pode nos livrar. E passar conosco na prova. Né? Então, quando você entra na prova, Deus entra com você. Não é aquela coisa, Deus chega na porta da prova e diz, entra, passa só. Aí está lá do outro lado esperando, não. Deus não faz assim, não. Deus aguarda, passa com você. A grande dificuldade é nós enxergar Deus nesse momento, né? Onde está Deus? Deus me abandonou. Está bem pertinho de você. A maioria dos afogamentos acontece, sabe por quê? Não é porque a pessoa não sabe nadar, não. É o desespero. É o desespero. A pessoa fica tão desesperada que morre afogada. Mas se a gente parar e pensar, respira. Então a gente tem que entender que Deus está conosco. Então somos confortados pelo Senhor. E precisamos entender que nada acontece conosco em vão. Em vão. Por mais que doa, por mais que marque, por mais que deixe cicatrizes na sua alma, tudo tem um propósito. José foi entender isso lá na frente. José foi entender isso lá na frente. E muitos vão entender. Tudo tem um propósito. Tiago nos exorta, a carta de Tiago nos exorta
considerar motivo de alegria, olha aí, motivo de alegria passarmos provações e sofrimentos. Não é coisa de louco isso aí? Só crente. Só crente. Para o homem natural isso é loucura. Olha aí, Tiago nos exorta a considerar motivo de alegria passarmos pelas provações e sofrimentos, pois a prova da nossa fé produz perseverança. Capítulo 1, verso 3 e 4. Então, irmãos, quem não entende o propósito de Deus, não vai ficar feliz na provação, não. Ele vai murmurar, ele vai blasfemar, ele vai apostatar. Mas Tiago diz que é motivo de alegria o crente passar por prova e sofrimento. Por quê? Porque produz perseverança. Produz paciência. Produz perseverança. Então, meus irmãos e irmãs, no sofrimento, o Senhor está nos refinando. Sempre nos moldando para a edificação da sua igreja. Sempre lapidando, sempre tirando uma aresta, tirando algo, irmãos, que muitas vezes nos prejudica, mas a gente não quer abrir mão. Aí é sofrer, irmão. Existem coisas que a gente não quer perder, mas que nos prejudica, que nos traz prejuízos espirituais. E aí você se agarra. E você perde a oportunidade de conquistar coisas maiores lá na frente. De vislumbrar coisas maiores. Porque você se agarrou com aquilo. Você se agarrou com aquela coisa. Você se agarrou com aquela moeda. Então, a perseguição, ela sempre purificou a igreja. Porque ninguém quer ser crente na perseguição. Você acha que nesse período aqui da igreja de Esmirna valia a pena ser crente? Não valia. Ah, você é crente? Vai morrer. Você é crente? Vai ser açoitado. Você é crente? Vai ser perseguido. Você é crente? Vai perder o emprego. Você é crente? A gente vai tomar teus bens. Você é crente? Aí tem a cortina de ferro, teve o comunismo. Então, nesse tempo aqui da igreja de Esmirna, no meio desse inferno aqui, havia uma igreja. E aqui era difícil ser crente. Ah, irmão, ser crente de oba-oba é muito bom. Né? Eu quero ver ser crente é na luta, na prova, é na escassez, é na enfermidade. Não tendo nada por precioso. Então, quando foi que a igreja mais cresceu? A igreja mais cresceu foi quando ela foi perseguida. Ah, pastor, mas no século IV ela cresceu. Não, ela inchou. Ela inchou. Crescimento não é enchimento. A igreja cresceu na perseguição. Muitos iam sendo salvos. Então o papel da perseguição para a igreja é a purificação da falsa doutrina, dos falsos mestres, do falso evangelho, desse evangelho falso da prosperidade, desse evangelho falso coach. De charlatões, mercadores da fé, vendilhões da fé. Onde estão esses falsos profetas? Estão todos na mídia aí, a grande maioria. Brincando com a fé das pessoas, com a necessidade das pessoas, querendo sobrepujar e arrancar coisa das pessoas, o que elas não têm, prometendo o que eles não podem dar, porque nem eles têm mesmo para eles.
Eu não posso dar, meu irmão, para você o que eu não tenho. Eles prometem aquilo que eles não têm. Usam o nome de Deus para ganhar vantagens. E a perseguição, ela traz esses vendilhões, eles não têm espaço para eles, não tem. Vai ver se tem um desses aí na janela 1040, que é a janela da perseguição do islamismo perseguindo o cristianismo. Tem não. Entendeu? Então, a perseguição, o fogo da perseguição traz benefícios espirituais para a igreja, aperfeiçoa a fé, confirma a fé, não é só salvação de boca, fortalece o compromisso, torna a igreja mais forte, mais fortalecida, mais unida. A perseguição faz isso. A perseguição faz isso, a necessidade faz isso, a carência faz isso. Nos humilha, nos faz mais dependente um do outro. O apóstolo Paulo orou a Jesus por 3 vezes para tirar o espinho na carne. O sofrimento de Paulo, pelas revelações que tinha recebido do Senhor. E Deus colocou um espinho, uma espécie de algo que o fazia muito sofrer, para que ele não se envaidecesse, não se ensoberbecesse. E ele orou a Deus pedindo para que Deus tirasse esse espinho, e Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas por amor a Cristo. Posso ser feliz nas fraquezas, Paulo diz, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha aí, 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. A cidade de Esmirna, considerada a segunda mais importante cidade da província romana, só perdia para Éfeso, uma cidade portuária, uma das mais belas cidades da Ásia Menor, conhecida como a coroa do continente, construída por Alexandre o Grande e reconstruída pelos seus oficiais depois de sua morte. Era uma próspera cidade portuária, florescente comércio internacional. As grandes navegações passavam por ali naquele período. Fortes laços com Roma. Havia uma fidelidade muito grande da cidade de Esmirna ao Império Romano. E lá eles construíram um monumento. Aliás, a cidade de Esmirna foi escolhida pelos romanos para construir uma estátua para o imperador. O centro do culto ao imperador. Uma vez por ano, os romanos, todos que faziam parte do império e todas as províncias romanas iam à cidade de Esmirna, era uma cidade turística também, para adorar, queimar incenso ao imperador, o culto ao imperador, César, chamado de Senhor. Uma convocação anual para adorá-lo, jurar fidelidade ao governo, jurar fidelidade ao imperador. A cidade de Esmirna era o berço do paganismo. Todos os deuses da mitologia grega estavam ali. Eram adorados nessa cidade. Esmirna era conhecida por sua ciência, pela medicina e sua academia, ou seja, a sua academia, a sua faculdade. Mas nessa perversa cidade havia uma igreja do Senhor, um pequeno rebanho do Senhor. Não era fácil ser cristão aqui. Muitos eram perseguidos pela sua fé.
Muitos eram perseguidos e mortos por sua fé. Ser chamado de cristão aqui nessa cidade de Esmirna era perigosíssimo. Era sofrer ataques, era sofrer perigos de morte. A palavra Esmirna significa mirre, ou seja, mirra. Mirra é uma fragrância. É uma fragrância aromática, é um perfume. Era tirada de uma casca, uma espécie de uma casca. E ali essa casca era espremida e tirava-se. E quanto mais se espremia essa casca, o bom perfume, exalava-se uma fragrância, um aroma, mirra. Era um perfume caro na época. E veio a palavra Esmirna vem justamente desse, significa mirra, fragrância utilizada para fabricar perfumes. E quanto mais ela esmagava, era esmagada, saía uma fragrância maravilhosa. Então, é interessante nós observarmos isso, né? Esta era uma descrição da igreja. E quanto mais esmagava a igreja, quanto mais perseguia, quanto mais pressionava a igreja exalava o bom perfume. A igreja exalava as virtudes do Senhor Jesus, as virtudes de sua fé, o aroma do bom testemunho era exalado, o bom perfume de Cristo. E quanto mais se esmagava a igreja, nós estamos fazendo aqui uma comparação, né? Fazemos uma analogia. Se a casca da mirra, né? Se essa casca era esmagada e saía esse bom perfume, quanto mais era esmagada a igreja do Senhor, ela exalava a sua fé. Ela exalava o bom perfume, ela exalava o bom testemunho, ela dava testemunho de Cristo. Quanto mais se perseguia, mais ela era agradável. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Que descrição maravilhosa. E aí Jesus se revela a essa igreja. Ele se revela no verso de número 6, dizendo a ela que ele era o eterno, o primeiro e o último, né? Estava falando de eternidade. Eu sou o primeiro e o último. Jesus continua, já havia falado isso com João. Eu sou o primeiro e o último. Então Jesus se revela como o eterno, né? Afirmando a sua natureza divina, afirmando sua eternidade, afirmando a sua autoridade divina, afirmando a sua preexistência, né? Afirmando que ele é o Senhor, que ele permanecerá eternamente. A sua ressurreição, quando esteve entre nós, ressurgiu, venceu. Aí ele diz, né? Eu sou o primeiro e o último, estive morto e tornei a viver, né? E tornou a viver. Ou seja, ele morreu e ressuscitou. Jesus estava falando dele, Jesus estava se apresentando a Esmirna, dizendo, eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Né? A ressurreição vencendo a morte, e a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Viveremos com ele na eternidade nos céus. A sua ressurreição é a nossa esperança. E ele vive segundo o poder de uma vida indestrutível, porque ele é o Senhor. De eternidade a eternidade, ele é o Senhor. E ao se revelar para Esmirna, em meio ao sofrimento que a igreja vinha passando, Jesus traz esperança de eternidade. Traz esperança a essa igreja, de eternidade com ele. Dizendo para ela, em entre linhas, eu venci. Eu sou eterno, eu estou com vocês, eu contemplo o sofrimento de vocês. Ele vai dizer isso lá na frente, né? Aquele que vive, ele diz, ele continua, né, no verso 6, aquele que vive. Eu morri, mas passei a viver e venci a morte.
Vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Nós vencemos também com Cristo. A vitória dele é a nossa vitória. A morte não pode deter os santos. Não é, irmãos? A morte não pode deter os santos. Um dia ressuscitaremos triunfantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus traz uma palavra de conforto e encorajamento. Verso 9 e 10. Jesus traz essa palavra de conforto. Jesus diz: eu conheço as tuas aflições, né? Jesus sabia o que era sofrer. Jesus estava falando apenas da teoria, né? Jesus sabia o que era sofrer. Jesus olha para a igreja e diz: eu conheço as tuas aflições. Eu sei exatamente o que vocês estão passando. O que vocês estão passando, Jesus diz, eu já passei. Sei exatamente o que vocês estão sentindo. Jesus sofreu a perseguição do império, principalmente a perseguição religiosa. Principalmente a perseguição religiosa. Jesus sofreu muito mais entre seus irmãos judeus. Jesus sofreu muito mais com os religiosos hipócritas. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E aí Jesus diz: eu conheço o teu sofrimento. A igreja de Esmirna sofria com a tirania romana. Os crentes eram dolorosamente esmagados sob as rígidas leis de Roma. Os romanos eram impiedosos com os cristãos em Esmirna. Os conquistados pelo império deviam prestar obediência cega ao governo. Nesse período aqui da igreja de Esmirna, o imperador era Domiciano. Ele era mais perverso do que Nero. Se Nero amarrou os cristãos em postes e tocou fogo neles para iluminar a cidade, esse Domiciano era pior. Era um verdadeiro Satanás na terra. Porque eu acredito, irmãos, eu acredito sim. Eu acredito que tem gente mesmo que é usada pelo bicho maligno. Hitler não pode ser uma pessoa não, humano. Hitler, 6 milhões de judeus. E um dia desse eu escutei na classe alguém falando do nazismo. Disse: meu irmão, se você ler um pouco sobre o que aconteceu no nazismo, saindo da boca de um cristão, não pode, irmãos. Tem alguma coisa errada. Isso aí não entendeu o que é o evangelho. Irmãos, eu acredito que quando Hitler chegou no inferno, nem o Satanás queria ele lá. Pense numa pessoa ruim. Domiciano, perseguidor dos crentes. Era imposta adoração ao imperador. As pessoas tinham que dizer: César, o imperador é o Senhor. E os cristãos só tinham como Senhor Jesus. Os cristãos não queriam chamar o imperador de Senhor. E sofriam a perseguição. Sofriam a perseguição dos romanos, do Império Romano. E ainda tinha, irmãos, os religiosos judeus, que Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Que esses religiosos ficavam dizendo que os cristãos queriam subverter o império, que os cristãos estavam criando uma rebelião contra o império, que os cristãos não queriam se dobrar diante da estátua do imperador. E muitos morreram porque não adoraram a César, não adoraram o imperador romano. Os cristãos se recusaram a chamar o imperador romano de Senhor.
E aí, irmãos, eles eram duramente atacados, lançados em prisões, roubavam as suas posses, saqueavam os seus bens, eram postos para fora dos seus empregos, perdiam as suas casas. Os cristãos de Esmirna, na sua grande maioria, eram pobres. E a palavra pobres aqui, ela tem uma declinação no grego que era paupérrimos. Não era pobre, não, era paupérrimos, né? Como a gente diz, pobre de marredeci. Eles eram duramente atacados. Aí Jesus diz assim para eles: olha, eu conheço a sua pobreza. Porque Jesus também, irmãos, veio como pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu no estábulo, no curral. O rei do universo nasceu na estribaria. Andou no jumentinho, não foi no cavalo alazão, não. Não tinha nem roupa para vestir. Aí Jesus olha para Esmirna e diz: olha, eu conheço a tua pobreza. Eu sei que você não tem nada material, mas vocês são ricos. Oh, aleluia. Tá aí no texto aqui, irmãos, olha. Embora vocês são ricos, vocês... Eu conheço a pobreza, mas vocês são ricos. Rico de quê, pastor? Rico de bênçãos espirituais. Essa é a maior riqueza do crente, irmão. Essa o diabo não rouba, essa não se corrói, essa não se corrompe, essa está guardada no céu. Aí Jesus diz: olha, eu conheço a pobreza de vocês porque eu também me fiz pobre para fazer de vocês ricos. Mas eu sei que vocês sendo pobres, mas vocês são ricos. Diferente da igreja de Laodiceia, que disse que era rica, que não precisava de nada. Aí Jesus diz: vocês são pobres, cegos, pobres, miseráveis e nu. A igreja de Laodiceia, Jesus, bate pesado, né? A igreja de Laodiceia: nós somos ricos. Aí Jesus: vocês são pobres, vocês são ricos de matéria, mas são pobres de espírito. É forte, fortíssimo. E aí Jesus diz assim: olha, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Vocês são ricos de Deus, ricos das coisas celestiais. Essa é a maior riqueza do crente, irmão. Essa é a coisa grande. E os cristãos eram perseguidos. Os cristãos de Esmirna eram financeiramente pobres, mas espiritualmente ricos. Eles sofriam a perseguição do governo e sofriam a perseguição da comunidade judaica. Os judeus, os crentes, aliás, a religião judaica, o sinédrio, perseguiam os cristãos. Odiavam os cristãos, difamavam os cristãos, diziam que os cristãos se reuniam, né, porque havia ceia. Eles diziam que, olha, eles estão se reunindo aí, eles estão fazendo sexo. Eles estão comendo carne de gente. Eles estão se prostituindo. Eles inventavam muitas coisas dos cristãos. Envenenavam os cristãos contra Roma. Aliás, Roma contra os cristãos. Aí Jesus chama eles de quê? Sinagoga de Satanás. Rapaz, Jesus pegou pesado aqui, viu? Mas eu acho que Jesus foi bom. Sinagoga de Satanás, verso 9. Apóstatas. Sua religião era oposta ao cristianismo. E esses judeus, irmãos, que se diziam judeus e religiosos, estavam no mesmo nível do paganismo romano. Hostis, blasfemadores. Promoveu muita morte de cristãos, entregando ao Império Romano.
Há algumas igrejas hoje. É lamentável. Há muitas igrejas hoje que Jesus poderia chamar de sinagoga de Satanás. Pastor disse, meu irmão, não prego o verdadeiro evangelho. Negam as escrituras. Promovem a licenciosidade, promiscuidade. Eu posso chamar até isso de igreja. Permitem todo tipo de perversão. Promovem e ordenam aquilo que o Senhor proíbe. Em nome de uma cultura, em nome de ideologias, em nome de uma falsa modernidade. De uma modernidade promíscua, de igrejas que estão cedendo, verdadeiras sinagogas de Satanás. Irmão, eu não tenho medo de dizer isso, não. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Eu não tenho medo, não. Eu estou aqui respaldado pela Bíblia e respaldado pelo Espírito Santo para dizer isso aqui. De igrejas que não têm mais compromisso com Cristo, mas têm compromisso apenas com os homens. E eu não vou dizer aqui mais coisa não, irmão, porque, entendeu? Mas os irmãos sabem o que eu estou dizendo aqui. Promovendo a licenciosidade. Casamentos promíscuos. Sinagogas de Satanás. Tem muitas hoje, muitas. Viu? Tem muitas. E aí o que é que eu faço, pastor? Ter discernimento do Espírito. E como é, pastor? Conheça a palavra. Conheça a palavra, discernimento do Espírito, para identificar essas falsas igrejas que Jesus poderia chamar muito bem de sinagoga de Satanás. Muito bem. Conceitos e doutrinas pervertidas. A carta para a igreja de Esmirna, ela não contém repreensão. Tanto ela como Filadélfia, isso não quer dizer que ela não tenha pecado. Mas Jesus não tem repreensão para essas duas igrejas, Filadélfia e Esmirna. Das 7, essas duas não têm repreensão. Não há ameaça aliás, não tem repreensão ou condenação. Interessante, né? O Senhor não tinha nada a dizer além de elogiá-la. Mas também uma palavra de conforto para essa igreja tão oprimida. E a sua fidelidade, a fidelidade da igreja de Esmirna, permanece como um brilhante exemplo para todas as igrejas de hoje. A igreja de Esmirna não cedeu à pressão do mundo. Ela não cedeu aos conceitos hoje até de casamentos com pessoas do mesmo sexo. A igreja de Esmirna não abriu mão dessas questões. É forte. A carta traz uma advertência e um aviso de que mais perseguição viria pela frente. Capítulo 2, o verso 10, Jesus diz, olha, não temas, não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Aqui não há uma garantia de livramento de Jesus, mas há uma advertência de dizer, não temas. Aqui está implícito, irmãos, olha, Jesus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Porque Jesus não ia dizer para nós não temas e sair fora não. Jesus olha para mim e para vocês, olha meu filho, não temas, eu sou contigo. E se eu morrer, pastor? Jesus é contigo, vai para a glória. Vai para a glória. Né? Vai para a glória, vai para o céu. Não temas, uma advertência. A perseguição viria pela frente, viria mais perseguição.
Por trás da perseguição, o versículo 10, quem está por trás é ele, o bandidão, o Satanás. É ele que está por trás. É ele que está por trás de toda essa bagunça. Que está por trás de governos, que está por trás de ideologias, que está por trás de movimentos. É ele que está querendo bagunçar as coisas de Deus. Tá aí, Jesus diz, verso 10, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação. Então, irmãos, Deus pode permitir, sim. Pode permitir. Ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser seu pai, ele não deixa de ser seu provedor. Mas aqui nós não temos nenhuma promessa aqui de livramento daqui. Aqui não há nenhuma promessa de livramento aqui até. Mas há uma promessa de vitória para aqueles que forem infiéis, para aqueles que obedecerem, para aqueles que se postarem diante do Senhor. Eis-me aqui. Irmãos, o cristão, eles têm que estar preparados para ser mártir. Ele tem que estar preparado, irmão, para sofrer. Para ser um mártir da igreja. Viu? Para ser um mártir. Eu vou ser sincero, irmão, eu não tenho medo de perseguição, não. Esse pastor, você é muito atrevido. Eu não tenho não, irmãos. Eu não sei na hora, né? Mas aqui até agora, não tenho não. A gente tem, Jesus diz, não temas. Eu sou... Aqui está implícito. Não tenham medo das coisas que vocês vão... Irmão, se Jesus está dizendo isso, irmão, é porque ele está conosco. Ninguém vai passar sozinho isso aqui não, irmão. Você acha que a gente passou essa pandemia sozinho? Se Deus não está conosco? Mas pastor, e os crentes que morreram? Deus passou, mas levou. Ou você acha que os crentes que morreram não foi vontade de Deus, não? Aí você não diz que Deus é soberano? Você não diz que tudo é vontade de Deus? Aí Deus leva aí, não é vontade de Deus? Não é vontade nossa. É nós que não encaramos a morte de outra forma. Não temas, Jesus diz, olha, não temas, vocês não estão só. Tá vendo? Não temas, que coisa maravilhosa, né? Então, por trás da perseguição, há uma luta a Satanás. Né? Pode ser, ele está por trás. Ele sempre está por trás. Né? Ele sempre está por trás do governo, lá no teu trabalho, alguma coisa se levanta. Do nada, você se levanta do nada. Eu lá na faculdade, eu tive do nada, assim, uma pessoa se levantou contra mim. Do nada. E era minha amiga e tudo, essa pessoa... Eu não vou dizer o nome, é uma questão de ética. Mas do nada ela se levantou. Menino, a afeição da mulher mudou. Só pode ser o cabra velho mesmo. Só pode ser ele. E aí eu fiquei... Né? Entendeu? Porque a gente não é crente 007, né? O crente 007 é aquele que vive se escondendo, né? A gente não é crente 007. Né? Quando a gente chega e diz, não, sou um crente, sou cristão, né? Sou cristão, quero respeito, aqui não tem conversa feia, aqui não tem imoralidade, né? É isso aí, meu irmão. É isso aí. E quando eu falo imoralidade, muitas vezes é para provocar você, você tem que ficar sério. Agora, se você achar graça aí, meu amigo, aí você entrou no bonde. Aí você acabou de sentar na mesa dos escarnecedores. Ah, falou imoralidade? Não ri não. Faz uma cara feia fechada assim, ó. Não ri não. Agora se você... Aí pronto, aí. Aí, esses primeiros que te colocaram nesse negócio vão apontar você. Olha aí o crente. Olha aí, diz que é crente. Rapaz, o Satanás é sujo. Ele bota você no negócio, ainda te acusa.
para ridicularizar o crente. E aí a pessoa pergunta, qual é a tua igreja para mim nunca ir lá? Ainda bota os irmãos de gancho. E o pastor de rebordosa. Então, irmãos, o prêmio da perseverança. Jesus dá 2 conselhos à igreja de Esmirna, a igreja sofredora de Esmirna. Jesus diz, nada temas, ser fiel até a morte. Olha aí, verso 10, ó. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao enfrentar a morte, os crentes eram encorajados a serem fiéis. Não podiam voltar atrás. Precisamos ser leais àquele que nos chamou. Não estamos prontos para viver até estarmos prontos para morrer. Que coisa linda, né? Não estamos prontos para viver até estarmos prontos para morrer. Não temas, diz o Senhor. É claro, irmãos, que Jesus está falando de perseverança. É claro que essa perseverança não depende só de nós. É claro. Nós não podemos passar isso tudo sozinho. O Senhor está conosco. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Nós não temos condição sozinho de manter a fé e a perseverança. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encoraja. O Senhor segura nas nossas mãos, o Senhor passa conosco. A verdadeira fé é comprovada no fogo na perseguição. E essa fé, ela sobrevive triunfantemente. A recompensa é o resultado do testemunho irrepreensível da genuidade da fé. Está vendo? A recompensa é aqueles que perseveram na fé. Uma fé validada por uma vida fiel. Jesus está dizendo, não temas. E apesar da violenta perseguição, os fiéis obteram grande vitória sobre o mundo. Está vendo, irmãos? Verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Todos precisam estar atentos ao que Jesus está dizendo. Em todos os momentos da vida, em todos os momentos da igreja. Poderemos sofrer a perseguição, ser roubados, saquear os nossos bens, mas precisamos estar firmes, perseverantes na fé. Não há garantia nenhuma de sermos poupados dessas coisas. Esmirna é um exemplo disso. Jesus diz, olha, virá mais perseguição, mas não temas. Jesus faz uma promessa fiel aos vencedores. João diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Aí Jesus diz, vocês não enfrentarão, não sofrerão o dano da segunda morte. Essa promessa. Podemos suportar a morte física, mas não a ameaça da morte espiritual e eterna. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nós não passaremos pelo dano da segunda morte, ou seja, morte eterna, morte espiritual e eterna. Nós não o conheceremos. É isso que Jesus está dizendo. A separação da alma para ser lançada no lago de fogo. Jesus diz, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Se você realmente ama o Senhor, se sua fé está confirmada e firmada por uma vida de fiel perseverança, você nunca experimentará estas coisas.
Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então, eu queria ler Apocalipse 22, que é justamente confirmando essa promessa de Jesus aqui no verso 11. Tá certo? No capítulo 22, verso 12, que é o último capítulo do Apocalipse. E Jesus vai reafirmar aquilo que ele falou aqui no verso 11. Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tá vendo, irmãos? Então, mas o verso 12 e o verso 13 fala dessa recompensa. Que nós não sofreremos o dano da segunda morte, pela fidelidade, pela perseverança. E eu quero reafirmar aqui para vocês, o Senhor nos sustenta na prova. Grandes homens de Deus morreram queimados, morreram dilacerados, comidos por leões, mas contemplaram a glória de Deus mesmo na morte. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. O vislumbre da fé, a perseverança. Aí é o que João diz, né? É a fé que vence o mundo, né? É o que João vai dizer, né? É a nossa fé. A fé que o Senhor nos nutre. A fé que o Senhor nos dá todos os dias. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Aí Jesus diz, olha, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. É o capítulo 20 de Apocalipse, né? Verso 12 e 14. Fala justamente esse dano da segunda. Eu troquei, eu disse 22, né? Me perdoe aqui. É o capítulo 20, eu não vou ler porque já está encerrando. Mas é o capítulo 20, verso 12 ao 14, né? Fala dessa punição eterna. E o capítulo 22, verso 12 e 14, é a garantia de que nós não sofreremos o dano da segunda morte. Então, a gente falou direito então. Então, eu quero encerrar nesse momento, agradecendo a todos vocês. E podemos entender, perceber, né, como essa igreja ela é importante, né? Como essa igreja de Esmirna ela nos ensina, né, irmãos? Ela nos ensina. Jesus faz a promessa, reitera a promessa, que nós não sofreremos o dano da segunda morte. Nós não sofreremos a eternidade sem Ele. Ou seja, iremos morar com Ele na eternidade. Eu quero encerrar dizendo assim, Deus permitiu que Satanás esmagasse os crentes de Esmirna sob constante perseguição. E a carta de Cristo para os crentes de Esmirna confirma o aroma celestial da sua fidelidade ao Senhor. Porque a igreja de Esmirna, como todo crente fiel, ele exala o bom perfume de Cristo, a mirra de Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a vocês, tenham uma boa semana. Amém. Paz do Senhor. Obrigado.